Vamos lá, galera, voltando. Vamos trabalhar agora os militares, tá, gente? Vamos falar sobre os militares. E aí, o que a nossa Constituição tratou a respeito dos militares? Lembre, o único militar que é inalistável, não pode nem fazer o título de eleitor, é o conscrito, ok? O conscrito é o cara que está servindo, o recruta, que está servindo no exército lá, o serviço militar obrigatório. Então, eu quero que você grave que é o seguinte, nós já vimos essa onda, né, de militar, coronel não sei o quê, capitão não sei o quê, coronel, sargento, general. Essa onda que tivemos na última eleição, no aumento desse público militar, nós temos que estar manjando como que pode, como que não pode ser o militar concorrer, ok? Então, quais são as situações? A nossa Constituição estabeleceu no parágrafo 8º o seguinte: o militar alistável, ele está explicando, porque existe o inalistável que é o conscrito, é elegível, ou seja, pode ser eleito, atendido as seguintes condições. Se ele conta menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade, ok? Se contar menos de 10 anos, se afasta da atividade. Se contar com mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior. E se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para inatividade. Vamos lá. O que é importante grifar aqui? Vamos grifar aqui na Constituição. O militar alistável. Então, quer dizer que existe militar que é inalistável. É elegível. Sob as seguintes condições. Se contar com menos, vou grifar, de 10 anos. Menos 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Então, o verbo é afastar-se da atividade. Perfeito, já grifei. Se contar com mais de 10 anos, será... Tem duas situações. Ele será agregado, agora eu vou explicar o que é agregado, ok? E se eleito, inatividade. A partir de quando? A partir da posse? Não, da diplomação, ok? Grifou essas palavras-chave aí? Grifou seu material? Fala assim a nossa Constituição, essas restrições também são aplicáveis aos militares estaduais, tá? Ao bombeiro militar e ao PM, ao policial militar, beleza? Vamos lá. Maravilha. Eu fiz um esqueminha aqui, acabei fazendo um esqueminha, olha só. Se for menos 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Se for mais de 10 anos de serviço, será agregado e, se eleito, passará automaticamente para a inatividade. E a partir da quando da diplomação. Perfeito? Olha só como já caiu, como foi cobrado esse ponto. Olha lá. O militar alistável elegível se contar mais de 20 anos... 10 anos, opa, 10 anos tá na média, professor. 10 anos tá ok. Então 20 tá fora já, 15 tá fora, 5 tá fora, professor. Ficou fácil agora. Olha só, conhecimento me deixa fácil. 10 anos de serviço deverá afastar da atividade. 10 anos de serviço será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Não é 10 anos, é menos 10 anos. Então tá errado. Será menos 10 anos, será afastado. Então, o quê? Alternativa correta, letra D de Damasco. Perfeito. Maravilha. Vamos fazer um posicionamento do STF. Vamos descer um pouquinho na matéria. Vamos aprofundar. Fala assim, ó. Se vier uma prova do SESC, já está preparado. O militar da ativa é alistável, ele elegível. Todavia, por não poder se filiar a partido político, a filiação partidária não lhe é exigível como condição de elegibilidade, sendo que somente a partir do registro da candidatura que será agregado. Perfeito? Então, o militar, aquele requisito antes da filiação partidária, a ele é dispensável. Tá? Só a partir do registro que ele será agregado. Beleza? Maravilha. O que é a agregação, gente, professor? O que é, professor? É a situação na qual o militar da ativa deixa de ocupar vaga na escala hierárquica do seu corpo, quadro, arma ou serviço, nela permanecendo sem número. A agregação de militar, no caso de se ter candidato a cargo eletivo, é contada a partir da data do registro como candidato até a sua diplomação ou seu regresso à Força Armada a que pertence, se não houver sido eleito. Beleza? Então, a agregação é essa situação que ele fica de stand-by. Fica ali stand-by, não ocupa essa vaga nessa escala hierárquica do seu corpo. O que é importante saber, gente? O importante saber é decorar essa tabela. Pronto. Tá? Decora essa tabela aqui, já está meio caminho andado. Beleza? Maravilha? Evoluindo, vamos lá. Outras inelegibilidades. Além dessas que eu falei para vocês,
Dessas 3 inelegibilidades, a proibição do terceiro mandato, desincompatibilização para concorrer a outros cargos, que tem que ser feita a renúncia 6 meses antes do pleito, e inelegibilidade reflexa. Militares, fora essas 4 que nós já falamos aqui, a lei complementar, cuidado, a própria, o macetinho, às vezes pode colocar lei ordinária, não, é lei complementar, estabelecerá outros casos de inelegibilidade e o prazo de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato, considerado a vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Ok? Exemplo, lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa trouxe um caso de elegibilidade, ok? Foi estabelecida hipótese de elegibilidade que, tendo em consideração a vida pregressa do candidato, destina-se à proteção da propriedade administrativa e da moralidade do exercício do mandato. Lei da ficha limpa. O cara que tiver uma sentença condenatória, não precisa nem ser transjugado, de um colegiado, ou seja, de um tribunal de justiça, TRF, tribunal eleitoral, os desembargadores decidiram, pronto, já é suficiente para dizer que o cara é inelegível pelo período de 8 anos. Beleza? O TSE tem uma decisão que fala o seguinte: o acordo no Tribunal de Contas que aponta irregularidades na prestação de contas do prefeito não é apto a ensejar a inelegibilidade por rejeição de contas, em razão da competência da Câmara Municipal, ok? Só o parecer negativo, só o parecer de irregularidade não gera a inelegibilidade daquela pessoa pela rejeição das contas. A rejeição das contas também possibilita a inelegibilidade do titular do mandato. Beleza? Maravilha! Questão, vamos para a questão. No que tange aos direitos políticos consagrados na Constituição da República Federativa do Brasil, analise as seguintes afirmações. Os analfabetos são inelegíveis e não podem alistar-se como eleitores. Está fora, nós já vimos isso. O militar é elegível, mas passará para a eletividade ser eleito contar menos de 10 anos de serviço? Não. Não. Isso aqui só se for mais de 10 anos, ok? Inatividade. Se eleito. A fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício de mandato, considera-se vida pregressa do candidato, considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou abuso de exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta, lei complementar estabelecerá outros casos de elegibilidade não previstos na Constituição e os prazos da sua... Certo, gente, ele só mudou o sentido, só mudou as ordens das palavras, mas está certinho. Apenas a 3 está correta. Bacana. Caminhando para o final do nosso curso, da nossa aula de hoje, vamos falar sobre perda e suspensão dos direitos políticos. Primeira matriz que eu quero trazer para você. A nossa Constituição proíbe, ela veda a cassação, a cassação de direitos políticos. É proibido caçar. Professor, mas eu vi o mandato do cara foi cassado. Mandato. Ele não pode ser mais exercer aquele cargo. Mas os direitos políticos eu não posso cassar. Cuidado com esses termos. Muito comum a gente ouvir cassação do mandato. É uma coisa. Cassação de direitos políticos, isso aí é proibido. É vedado pela nossa Constituição. No caput do artigo 15, fala assim, é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda, aí tudo bem, ou a suspensão, só se dará nos seguintes casos. E aí ela vem enumerando 5 hipóteses de suspensão ou perda dos direitos políticos. A questão é, o que é perda e o que é suspensão? A nossa Constituição não fala. Ela não fala, isso aqui é perda, isso aqui é suspensão, isso aqui é suspensão, isso aqui é perda. Ela não fala. Quando a Constituição não fala, eu preciso de instrumentos que complementam ela. Quem vai nos complementar? As decisões do STF, a doutrina, o costume constitucional que vai trazer a resposta. Então, vendo, inclusive, o posicionamento de bancas, eu construí uma tabela de alguns posicionamentos para a gente poder responder aqui, tá? Mas antes disso, eu tenho que deixar claro que a Constituição veda expressamente a cassação, retirada arbitrária dos direitos políticos. Todavia, há casos em que poderá ocorrer a suspensão temporária ou até mesmo a perda definitiva desses direitos. Vamos a uma tabelinha daqueles casos que estavam lá arrolados. Olha lá.
E aí, estudando, eu cheguei a essas conclusões aqui. Olha lá. O cancelamento de naturalização por sentença transitada julgada, inclusive isso aqui, cancelar a naturalização, ele deixa de ser brasileiro, só é aplicada essa hipótese ao brasileiro naturalizado, ok? Anota aí. Só o brasileiro naturalizado terá a perda da sua naturalização. Ele deixa de ser brasileiro. Por quê? Ato nocivo. O cara chama Habib Rabeb da Silva, ok? O cara lá do Oriente Médio lá e naturaliza brasileiro. E aí começa a explodir umas bombas por aí, lá filiado do Estado Islâmico, ok? Nesse caso, o cara ele vai perder a naturalização através da sentença condenatória, transitada e julgado. Vai tirar a naturalização. Ele deixa de ser brasileiro. Além disso, ele vai perder os direitos políticos, não vai poder votar nem ser votado. Eu pego e rasgo o título eleitor dele, rasgo a identidade dele e ainda dou um chute nele. Ele pode ser expulso do país. Beleza? Recusa de cumprir obrigações a todos os impostos ou prestar a prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8º da Constituição. Para a majoritária da doutrina, é uma situação de perda. Ele vai perder os direitos políticos. Ok? Se eu perco, eu posso achar depois, viu, gente? Tá? Esse daqui não. Esse aqui não, ele perdeu depois, ele deixa de ser brasileiro, não tem como. Mas esse aqui, se o cara perde, ele pode achar, ele pode requerer depois, tá? Uma parte da doutrina vai falar que é suspensão. Suspensão para a doutrina minoritária e para a lei 8239 de 91 consta como suspensão e é também o entendimento do TSE. Mas para os concursos públicos, CESP, FCC, a maioria vai dizer que essa hipótese é de perda. Professor, quando acontece isso? Lembra lá, quando você estudou direitos políticos, direitos civis, quando você estudou o artigo 5º da Constituição, direitos e deveres individuais e coletivos. E lá no artigo 8º falava o seguinte, você não vai ter a sua liberdade de consciência e de crença, não será restringida pelo Estado, mas se você alegar ela para poder, quando você suscitar ela, para deixar de cumprir uma obrigação a todos impostas, ok? Se você suscita a sua religião para você deixar de cumprir uma obrigação a todos imposta e ainda recusa a prestação alternativa, ou seja, eu não posso servir o exército porque minha religião, meu Deus, não permite. Beleza, eu vou te dar você acabou de suscitar uma chamada escusa de consciência. Você falou que sua religião não te permite realizar uma obrigação a todos imposta. Beleza? Beleza, eu vou te dar uma prestação alternativa. Você vai ter que ficar, então, lá 6 meses lá na ANAPAI, trabalhando com o pessoal lá, ajudando o pessoal do Exército. Eu não quero. Você não quer? Você vai na marra, você vai cumprir a ordem e você vai perder os direitos políticos. Vou pegar sua carteira seu título de eleitor e, rasgar. Você perdeu os direitos políticos. Aí a pessoa, mas o professor, ele perdeu, mas depois ele pode achar. Ele pode depois requerer essa perda. Tá? A doutrina fala que é possível ele requerer, readquirir os direitos políticos. Depois que ele cumprir a prestação alternativa, beleza? Incapacidade civil absoluta, tá? Se o cara estiver incapacitado de forma civilmente absoluta, e existe agora, pela norma civil, diferentes hipóteses, mas digamos que o cara está em coma aqui, para o constitucional está em coma. Enquanto estiver em coma, está suspenso os direitos políticos, não pode votar nem ser votado. Condenação criminal transitada e julgada enquanto durar seus efeitos. Veja, se o cara brigou com a esposa, está preso por Maria da Penha, preso provisoriamente, preventivamente, ele pode votar. Inclusive, tem uma resolução do TSE que fala que é possível levar urnas até algumas sessões itinerantes aos presídios. Para os caras que presos provisórios votarem. Preso condenado definitivo, enquanto estiver cumprindo a pena, não pode, está suspenso. Depois que cumpriu a pena, beleza, ele readquire os direitos políticos, tranquilo. Improbidade administrativa. Na improbidade administrativa, tem os efeitos da improbidade administrativa. Dentro dela é a suspensão de direitos políticos, ok? Que é o SPIR, que a gente fala SPIR sem preju, né? Suspensão de direitos políticos, S. P. Perda da função pública. P. I. Indisponibilidade dos bens. R. Ressarcimento horário. SPIR. Ressarcimento horário. Sem prejuízo de futura ação criminal ou civil, ok? Beleza? A suspensão de direitos políticos por improbidade administrativa. Gostou do SPIR sem prejuízo, né? Deixa eu escrever aqui para você aqui, então. Efeitos da improbidade administrativa. SPIR sem prejuízo. Anota aí, eu deixo você anotar. Suspensão dos direitos políticos. Suspensão dos direitos políticos. Efeito da sentença de improbidade administrativa. Perda da função pública. Perda da função pública. Indisponibilidade dos bens. Indisponibilidade dos bens.
indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário, sem prejuízo, sem prejuízo de futura ação civil ou penal. Beleza? Observação primeira. Os presos cautelarmente podem exercer plenos direitos políticos ativos. Quanto aos direitos políticos passivos, dependerá da inexistência de decisão condenatória por órgão colegiado nos moldes do artigo 1º, inciso 1, tá, da lei e tal, ok? Pode votar, mas não pode ser votado se tiver inegibilidade. Ficha limpa, né? Próxima. Observação 2. No caso específico dos parlamentares, a suspensão de direitos políticos e perda do cargo público não se estabelece como consequência natural da Constituição. Nos artigos 55, parágrafo 2º, diz claramente que, nesses casos, se o titular do mandato, um parlamentar federal, perder o mandato, será decidida pela Câmara dos Deputados, tá? Não é automático, como está na Constituição aqui. A perda desse cara não é automática. Ele pode ser condenado e não perder o mandato, e não ser suspenso. Pode ser condenado e não perder os direitos políticos, ok? Como já aconteceu no Brasil, o cara estava preso, condenado, e estava participando das sessões na Câmara e no Senado, perfeito? Ok? Bacana, maravilha. Questão, vamos lá. Gilberto, brasileiro nato, completou 61 anos de idade no mês de janeiro de 2018. Neste ano, transitou em julgado a condenação criminal contra ele. Perfeito. Tendo sido arbitrada, entre outras sanções, pena privativa de liberdade. Considerando essa situação hipotética, julgue o item seguinte. Com relação aos direitos políticos de Gilberto, o processo criminal transitado em julgado é hipótese constitucional para cassação dos direitos políticos. Cassação não, né, gente? Cassação pesou, né? Cassação não. Beleza? Próxima questão. Olha de novo cassação aí. Veja. O examinador colocou cassação, você já pode falar que está errado. Leia a questão, mas 99% da questão vai estar errado, porque não existe cassação de direitos políticos no Brasil. Beleza? Isso é uma resposta ao período nebuloso da nossa ditadura militar. Como a nossa Constituição ela é dogmática, né? Quanto ao modo de elaboração, ela implementou ali os direitos fundamentais que eram frutos dessa redemocratização. Ok? Terceira, João praticou crime e foi condenado em sentença criminal transitada julgado a 10 anos de reclusão. Considerando a sistemática constitucional afeta a suspensão ou a perda dos direitos políticos, é correto afirmar que a referida condenação criminal acarreta a suspensão dos direitos políticos por tempo equivalente ao dobro da pena privativa de liberdade. Nada a ver, tá, gente? Nada a ver. Dobro da pena de liberdade, isso é lá na lei de tortura tem esse lance. O cara, pelo prazo que ele for condenado, ele fica em dobro a impossibilidade de entrar no serviço público. Se ele for condenado a 5 anos, por 10 anos ele não pode passar nem na frente de serviço público. Mas não é o caso. Letra B. Suspensão dos direitos políticos pelo tempo que venha a ser determinado pelo juiz eleitoral. Não. A suspensão dos direitos políticos pelo tempo determinado pelo juiz que o preferiu. Não. A suspensão dos direitos políticos enquanto a condenação produzir os seus efeitos. É isso aí. Perfeito. A perda definitiva dos direitos políticos, não. Letra D. Quarta questão. A CF autoriza a cassação dos direitos políticos. Parou. Não vou nem continuar. Quinta questão. Segundo a Constituição Federal, a condenação criminal transitada em julgado implica no imediato cancelamento da naturalização do brasileiro naturalizado, na imposição automática de reparar os danos causados à vítima, na cassação dos direitos políticos do condenado, no impedimento de votar e ser votado pelo prazo de 10 anos, na perda ou suspensão dos direitos políticos enquanto durarem seus efeitos. Essa prova Unesp foi sem vergonha. Ela não se posicionou quanto a essa situação da condenação. Ela não falou que era perda e nem suspensão. Ela ficou em cima do muro. Ou é uma, é outra, mas encaixa aí. Beleza, maravilha, vamos fechar nossa matéria falando de impugnação do mandato eletivo, tá? Impugnação do mandato eletivo. O artigo 14 fala assim, o mandato eletivo, parágrafo 10, o mandato eletivo, olha o verbo, poderá ser impugnado ante o quê? Aonde que eu vou impugnar? Na Justiça Eleitoral, ok? Qual o prazo? 15 dias.
Importante gravar, importantíssimo. O examinador vai colocar 10, certeza. Contados a partir de quantos? Contados da posse? Não, da diplomação. Ok? Instruída com provas, ok? De abuso do poder econômico ou corrupção ou fraude. Bacana. Parágrafo 11. Parágrafo 11. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça. Isso aqui é outro ponto muito cobrado em prova. Respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou manifesta má-fé, ok? Então, o autor responde. Se temerária ou manifesta má-fé. Se temerária ou de manifesta má-fé. Eu fiz um quadrinho para você não errar o prazo. Olha lá, eu fiz um quadrinho para você não errar. Anotou os pontos importantes na letra? Grifou? Isso aqui é importante. O examinador vai trocar essas palavras aí, chaves. Ok? Olha lá. Eu coloquei o prazo. Olha lá. O cara foi eleito. Depois de eleito, tem a diplomação. Ok? Ok? Eleito, eleição. Aí ele ganhou a eleição. Aí é diplomado. E depois vem a posse. São 3 atos distintos. Normalmente, concurso, eu faço concurso, depois já tomo posse, né? Aqui não. O cargo eletivo é eleição, diplomação é concedido pela Justiça Eleitoral e depois a posse no órgão determinado, na Câmara Legislativa, no Poder Executivo. Então, eu tenho 15 dias para poder impugnar o mandato eletivo, ok? Bacana? Olha a questão. De acordo com as disposições da Constituição Federal, de 88, sobre princípios, direitos e garantias fundamentais, julgue o seguinte item. Mandato eletivo poderá ser impugnado na Justiça Eleitoral mediante ação de impugnação de mandato, perfeito, cujos atos terão de ser publicados em obediência ao princípio da impunidade. Corre em segredo de justiça, não pode. 2. Com provas de corrupção e fraude, pode-se impugnar o mandato eletivo ante a Justiça Eleitoral no prazo de 120 dias a contados. Já foi faz tempo, gente. É 15 dias. É rápido. Ok? Beleza? Fechamos. Agora sim, princípio da anterioridade. É o último tópico, prometo. Faz hora falando esse último tópico, não acaba, né, professor? Não, último tópico agora, ó. Princípio da anterioridade da lei eleitoral. Fala assim, ó. A lei que altera o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano da data da sua vigência, ok? Até 1 ano da data da sua vigência. Ou seja, a eleição é em outubro, ok? Então, digamos que em outubro de 2018, ok? Se eu quisesse fazer uma lei para mudar o processo eleitoral, ela deve ter nascido aqui, ó. Antes de outubro, porque depois de outubro de 2017... ela já vai ter 1 ano, aí eu não posso aplicar. Eu só posso aplicar a mudança da lei, esse é o princípio da anterioridade, só pode ser realizado nas eleições que antecedem 1 ano antes da eleição futura. Então, se eu quiser mudar a lei, eu tenho que mudar nesse período. Depois que muda o período, não posso mudar mais as regras do jogo, ok? Esse é o princípio da anterioridade da lei eleitoral, beleza? Só vai funcionar 1 ano após. Beleza? Lembro da lei da ficha limpa 2010. A lei da ficha limpa ela nasceu depois, já tinha passado esse recuo. Só pode ser utilizada nas eleições seguintes. Ok? A Constituição estabelece que toda lei modificativa do processo eleitoral, publicada no período de 1 ano antes das eleições, deve ter sua eficácia adiada para o pleito subsequente. Eficácia diferida. Cuidado com esse nome, viu, gente? Eficácia diferida ou postergada. Anota aí. O STF consagrou o entendimento de que o princípio da anterioridade eleitoral é uma garantia individual do cidadão eleitor. Portanto, uma cláusula pétrea, sendo que sua transgressão viola outras garantias individuais, como os princípios da segurança jurídica e o devido processo legal. Maravilha. Questão. De acordo com o que dispõe a Constituição Federal acerca dos direitos políticos, assinar a alternativa correta. Veja que eu já estou acumulando matéria. Tem muita coisa aqui que nós já vimos. E eu aproveitei já para acumular tudo aqui na nossa questão, mas a gente vai fazer até uma pequena revisão na questão. Olha lá. O militar listável é elegível, descontado com menos de 10 anos de serviço, seja agregado pela autoridade superior, e se eleito, passe automaticamente a alta diplomação para a inatividade. Aí não é o caso de menos, aqui é o caso de mais, né, gente? Não é o caso de menos, é o caso de mais. Está errado. O mandato eletivo poderá ser impugnado à Justiça Eleitoral no prazo de 30 dias. Quanto que é o prazo? Fala rápido. 15 dias, está fora. C. A ação de impugnação de mandato será sempre pública. Respondendo o autor, não é pública, gente, é sigilosa, né, gente? Sigilosa.
A condenação criminal transitada em julgado é uma da possibilidade de cassação. Cassação? Não tem cassação, né, meus amores? Sobrou a letra E. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da sua vigência, da data da sua vigência, ok? Letra E, é isso aí. Bacana? Como sempre, vamos fazer uma pequena revisão para nós relembrarmos a nossa matéria de hoje. Nós falamos sobre direitos políticos, que está contido no capítulo 4 da nossa Constituição, do seu título 2. Nós falamos que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, pelo voto direto, secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante o plebiscito, referendo e iniciativa popular. Lembra que esses três são instrumentos da democracia direta, infiltrados da nossa democracia representativa. Por isso, a nossa democracia é uma democracia participativa ou semidireta. Ok? O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para quem? Para os maiores de 18 anos. Ok? Olha, é isso. Obrigatórios para os maiores de 18 anos. E é facultativo para os analfabetos, maiores de 70 anos, maiores de 16 e menores de 18 anos. Lembre-se disso. Lembre-se que tem pessoas que são inalistáveis, não podem tirar título de eleitor. Quem? Os estrangeiros e durante o período do serviço militar obrigatório, quem? Os conscritos. Lembre que esses dois também são inelegíveis, ok? São condições para a pessoa ser eleita no Brasil. Nacionalidade brasileira, pleno exercício de direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição. Lembra? Não mistura domicílio com residência. Afiliação partidária, não existe candidatura avulsa no Brasil, lembra disso. O exercício da idade mínima, mais velho, 35 anos, para quem? Presidente e vice-presidente da República, quem mais? Mais um. Senador e seus suplentes, lembra disso. 30 anos, só um só, governador dos estados e federal. Muito bem. Vamos pular o 21. 18 anos, quem? Vereador. E 21, tudo o que faltou. Prefeito, vice-prefeito, deputado estadual e federal e juiz de paz. Ok? Maravilha, o que mais? Parágrafo 4º trouxe que são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Lembra-se que o analfabeto ele tem capacidade eleitoral ativa, pode votar, mas não tem capacidade eleitoral passiva. Ele é alistável, porém é inelegível. Pode votar, mas não pode ser o quê? Votado. Grava o analfabeto. O analfabeto é perigoso. O presidente da República, lembra das inelegibilidades do chefe do executivo. Lembra, são 3. A proibição do 3º mandato consecutivo, lembra do prefeito itinerante. Teve 2 mandatos consecutivos, em nenhum lugar do Brasil como prefeito ele poderá suceder. Lembre-se, para cargos diversos, deverá existir a renúncia. Quanto tempo antes do pleito? Fala para mim. 6 meses antes do pleito. Muito bem, bacana. Que mais? Inelegibilidade reflexa. Lembra até o 2º grau, né? Cônjuge, parentes consanguíneo ou afim, até o 2º grau, ou por adoção. Lembra? Do chefe do executivo, que não haja sucedido nos 6 meses anteriores também, salvo se já reeleito. Lembra? Sou prefeito de Cuiabá. Saí eleito prefeito de Cuiabá. Minha esposa vem depois. Vem como minha primeira dama. Depois ele quer sair vereadora na próxima eleição. Ela pode? Não. Pode sair para prefeita da cidade? Não. Vice-prefeita? Não. Na minha circunscrição ela não pode. Pode na outra, no outro município? Pode. Ela chegou primeiro, ela já é vereadora. Eu posso candidatar para prefeito? Posso. Na próxima eleição, ela vai para reeleição como vereadora. Eu posso ir reeleição para prefeito? Pode, não tem problema. O problema é o contrário. Quando eu chegar primeiro, o executivo chegar primeiro, e aí comandar a área. Lembra, na minha circunscrição, nós dois juntos podemos candidatar? Podemos, tranquilamente. Eu não vou falar que eu morrer, né? Mas digamos que eu morri no meio do mandato. Ela é a primeira dama, ela pode candidatar? Pode, se morrer, tranquilo, não tem problema, ok? A viuvez não tem problema. Se separar de forma subliminar, separou só para dar esquema, não pode. Continua a elegibilidade reflexa. Maravilha. Que mais? Militar é elegível, lembra, se contar com menos de 10 anos, afastar-se da atividade. Se contar mais de 10 anos, aí é grandão, será agregado. E se eleito, passará automaticamente para onde? Após a diplomação, para a inatividade. Lembra que existe a lei complementar que poderá estabelecer outras formas de elegibilidade. O 10, eu disse que o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quantos dias? Fala para mim. 15 dias. A contar de o quê? Da posse da diplomação. Diplomação. Beleza. Essa ação é pública ou ela tem correr em sigilo? Sigilo, segredo de justiça. E se o autor tiver de sacanagem, ele responde? Responde, pela má fé.
Eu posso ter cassação no Brasil, cassação dos direitos políticos? Não pode, é verdade. Mas pode ter a perda? Pode ter a suspensão? Sim. Pode ter o cancelamento da naturalização. É uma hipótese de perda? Sim. A incapacidade civil, suspensão, nós já vimos lá atrás. Condenação criminal, suspensão. Recusa de cumprir, essa aqui é a perda. Improbidade administrativa, suspensão também. E lembra 16 fala do princípio da anuabilidade, ok? Ou melhor, da anterioridade da lei, princípio da anualidade. Oh, meu Deus, quase que não sai, ok? Da lei eleitoral, ou seja, ela não pode ser aplicada se não tiver um delay de 1 ano, dela até a realização da outra, da realização da eleição. Da lei nova até a realização da eleição tem que ser um período de 1 ano, um delay de 1 ano. Se for menos que isso, não posso aplicar essa nova lei eleitoral para o período subsequente. Beleza? Ufa! Beleza? Fica aí as dicas. Qualquer dúvida, me procure nas redes sociais. Estou aí para tirar as nossas dúvidas, esclarecer, e espero que você tenha gostado dessa aula. Beijo no coração, cumprimento sensei, soco da aprovação. E lembre-se que a dor é passageira, mas a vitória será eterna. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.